Olá, meu nome é Matheus Figueiredo e nesse vídeo eu vou falar sobre o SISU 2021, os editais das universidades federais que estão participando e vou tentar responder uma pergunta. Os cotistas podem concorrer às vagas da ampla concorrência? Então, é preciso entender como que funciona o SISU. As universidades federais divulgam quantas vagas elas têm em quais modalidades. Aqui eu representei 4 modalidades de cotas, só para simplificar, e aqui a modalidade de ampla concorrência, as vagas. Então aqui a gente tem os estudantes inscritos, cada um em uma modalidade que escolheu na hora da inscrição, e na hora da chamada, a universidade vai chamar os que tiverem as melhores notas. Então aqui a gente consegue ver, teve a primeira chamada, chamou os melhores que tinham maior nota em cada modalidade. Só que nem todos os estudantes vão ficar na universidade, vão se matricular, vão manter no curso. Vamos supor que metade deles desistiram. O que acontece com essas vagas que surgiram? Né? Quem é que vai preencher essas vagas aqui que apareceram? Bom, é aqui que a universidade tem uma escolha a fazer. Ela pode optar por um modelo em que os cotistas podem concorrer às vagas da ampla concorrência, ou um modelo em que os cotistas não podem concorrer às vagas da ampla concorrência. É uma escolha da universidade, ela publica isso no edital dela, e é preciso saber qual universidade, qual a regra da universidade que você quer, para ter certeza de qual que você vai escolher. No modelo em que os cotistas não podem ir para ampla concorrência, funciona mais ou menos assim. Quando tem a segunda chamada, as vagas são preenchidas apenas por pessoas daquelas modalidades. Então só vai preencher a vaga de L1 as pessoas que se inscreveram para L1. E aí, quando tiver surgir uma vaga lá no L1, por exemplo, quem vai poder preencher essa vaga é quem estava inscrito na modalidade L1. Se surgir uma vaga lá na ampla concorrência, que é o A0, só vai poder preencher quem tiver inscrito na modalidade A0. Se surgirem mais vagas, são preenchidas por pessoas que estavam inscritas para aquelas modalidades. Mas existe um outro modelo em que os cotistas podem preencher as vagas da ampla concorrência. Nele, como que funciona? A primeira coisa que é feita é preencher as vagas da ampla concorrência. Então, pessoas de diversas modalidades, não importa como elas foram inscritas, elas são convocadas e preenchem essas vagas. Depois, preenche as vagas de cotas. E aí, nas vagas de cotas, segue a modalidade de cada uma. Então, se surgir desistência na ampla concorrência, chama os estudantes com maior nota em qualquer modalidade para preencher essas vagas. E se surgir vagas nas modalidades de cota, chama pessoas daquela modalidade de cota para preencher essa vaga. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre como que cada universidade federal fez para o SISU 2021. Mas antes de mais nada, um aviso. Eu não sou advogado, isso não é um aconselhamento legal e é muito importante que vocês leiam o edital para entender o que realmente está acontecendo. Eu fiz isso só para tentar identificar e explicar para vocês e eu não consegui de todas as universidades federais. Algumas o edital eu não consegui encontrar, algumas o edital não está muito fácil de entender, mas as que eu consegui eu coloquei aqui. São mais de 60 universidades federais que estão no SISU de 2021. Então, na Universidade Federal do Espírito Santo eu não consegui encontrar informação. Na da Universidade Federal de Juiz de Fora também não consegui encontrar. Aqui na UFLA, Universidade Federal de Lavras, ela fala aqui que nesse artigo aqui, 5.1.1, o estudante inscrito na modalidade reserva de vagas na forma da lei tal que possua nota para ser selecionado em ampla concorrência será selecionado nessa modalidade e sua inscrição será retirada do cômputo de inscrições às vagas reservadas. O que isso quer dizer? O estudante que estava inscrito na cota, se ele tiver uma nota alta o suficiente, ele pode ser chamado para ampla concorrência. Na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, lá na seção 4, o que está falando aqui no artigo 4.1.1? Primeiramente, as vagas destinadas à modalidade de ampla concorrência serão preenchidas por curso, segundo a classificação geral, de acordo com a nota final atribuída ao candidato, em ordem decrescente,
em consonância com o inciso tal da portaria tal. Então, primeiro vai preencher a ampla concorrência. Após a ocupação das vagas de ampla concorrência, o preenchimento das demais vagas referentes a cada curso passará a ser feito mediante classificação de acordo com a modalidade reserva de vaga do candidato. Então, o que isso quer dizer? Depois que pegar a ampla concorrência, é de cada modalidade. Antes, quando está preenchendo a ampla concorrência, aqui fala classificação geral, quer dizer que são todos os estudantes. Aqui na UFOP, né, lá na seção 3, no artigo 3.4. A partir da lista de espera do SISU, os candidatos inscritos para a reserva de vagas previsto pelo item 3 concorrerão concomitantemente na lista de classificação da respectiva modalidade de concorrência e na lista de classificação geral, que reúne todas as modalidades de concorrência. Então, isso quer dizer que o cotista ele concorre também na classificação geral e ele pode ser chamado pela ampla concorrência. Aqui a gente tem a UFSJ, São João del Rei. Então, o que ele fala aqui no edital? A classificação dos candidatos por curso, turno, grau acadêmico, tipo de vaga, será realizada conforme a distribuição de vagas estabelecida nos 4.2.1 a 2.6 em ordem decrescente da pontuação alcançada após a atribuição de pesos, tal. Ele não é muito claro, eu não consegui encontrar se o cotista pode ir para ampla concorrência ou não. Então, não sei. Aqui a gente tem o FTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Se a gente vir aqui no item 2.5, fala: candidatos inscritos serão classificados por curso ação afirmativa em ordem decrescente dos pontos, segundo os critérios de peso, nota mínima e média. Tá. Aqui no 4.2, ele fala um pouco sobre a primeira chamada e tal. 4.2.1. Enfim, ele não é muito explícito. Eu não consegui encontrar nada específico sobre cotista na ampla concorrência, então eu não sei. Aqui na UFU, Universidade Federal de Uberlândia, da ocupação das vagas. As vagas oferecidas para os diversos cursos e modalidades serão preenchidas pelos candidatos mais bem classificados naquele curso e modalidade e que tenham comparecido todos os dias na realização das provas do Enem 2020. Não fala nada sobre cotista e para ampla concorrência, mas como ele fala naquele curso e modalidade, eu acho, me dá a impressão, minha interpretação, que o cotista não pode ir para ampla concorrência. Aqui o FV, Universidade Federal de Viçosa. Aqui no item 4.10, ele fala, conforme deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tal. Ele fala, primeiramente, será feita a classificação de todas as candidatos que se manifestarem interesse por concorrer na lista de espera, inclusive os inscritos nas vagas reservadas, de acordo com as leis tais, consoante limite de vagas, tal. E aí aqui fala, no inciso A, caso o candidato inscrito na modalidade de reserva de vagas na forma da lei possua nota para ser selecionado na ampla concorrência, será selecionado nessa modalidade e sua inscrição será retirada do cômputo de inscrições às vagas reservadas. E no B ele fala que se não tiver nota para ir para ampla concorrência, continua na reserva de vaga. Então aqui sim, o estudante cotista egresso de escola pública pode ir para ampla concorrência. Aqui a gente tem o FVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Aqui ele fala no 3.2.1. A UFVJM opta pelo inciso 1 do parágrafo único da portaria tal, sendo assim, o candidato que optar pelos grupos L1 até L14, que são as cotas, concorrerá apenas pelo grupo escolhido e não fará parte da lista de ampla concorrência. Ou seja, o cotista não pode ir para ampla concorrência, fica só na cota mesmo. Aqui a gente tem Unifal, né, de Minas Gerais, Universidade Federal de Alfenas. E aí ele fala, esse item 3.9 fala das listas de cotas, né, lista 10, 2, 9, que são as várias modalidades de cotas.
E aí no seguinte, no item 4, ele fala que a classificação será na ordem decrescente das notas na opção de vaga para a qual o candidato optou, por local de oferta, curso e turno, bem como a modalidade de concorrência. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas em decorrência do disposto na lei tal serão classificados dentro de cada um dos grupos e subgrupos constantes no artigo tal. Então, a minha interpretação, eu acho que o cotista não pode ir para ampla concorrência pelo jeito que está escrito, mas não está 100% claro. Aqui a gente tem a Unifei. A Unifei não é muito clara. Ela fala simplesmente que os candidatos serão classificados na ordem decrescente da nota final para cada modalidade de concorrência. Minha interpretação, o cotista não pode ir para ampla concorrência porque ele só pode ficar na modalidade em que ele foi inscrito. Aqui a gente tem a UF, Universidade Federal Fluminense, e ele fala que a seleção dos candidatos para a segunda chamada considerará a seguinte sistemática. As vagas serão preenchidas pelos candidatos que optarem por permanecer na lista de espera organizada pelo SISU e repassada para a UF, considerando a ordem de classificação do candidato referente ao campus, curso, formação, turno e modalidade de inscrição, observados os pesos e tal. Não é muito claro, mas me parece, a minha interpretação é que o cotista não pode ir para ampla concorrência. Aqui a gente tem a UFRJ, nesse edital geral aqui, e ele fala aqui, nesse parágrafo primeiro, enfim, o candidato que optar por concorrer na modalidade de ação afirmativa não poderá concorrer às vagas ofertadas na modalidade de ampla concorrência. A minha interpretação é que o inscrito numa cota não pode ir para ampla concorrência. Não achei que ficou tão claro, porque os outros editais estão um pouco mais claros, mas é isso que me parece. Rural do Rio de Janeiro, não encontrei nada. Unirio, não sei. UFABC, não sei. UFSCar, não sei. Unifesp, não sei. Universidade Federal do Paraná, não sei. A Tecnológica Federal do Paraná, não sei. FURG, não sei. UFCSPA, não sei. UFPEL de Pelotas, não sei. URGS, não sei. Santa Maria, não sei. Unipampa, não sei. UFS, não sei. Universidade Federal de Santa Catarina. O número de classificados de primeira chamada será e tal, blá blá blá. Para os cursos com entradas previstas, tal. Serão classificados para ingresso no primeiro semestre os candidatos melhor classificados em cada modalidade, conforme o quantitativo de vagas previsto. Como ele fala cada modalidade, me dá a impressão de que o cotista tem que ficar na modalidade de cota, mas não é muito claro, eu não tenho certeza. UFCAT, Universidade Federal de Catalão, lá em Goiás. O critério das convocações será das chamadas subsequentes realizadas pela UFCAT, obedecendo blá blá blá. Seguinte forma, inciso 1. Primeiramente, serão preenchidas as vagas da ampla concorrência por todos os candidatos, optantes ou não pelas vagas reservadas, conforme a ordem de classificação dos estudantes, respeitando-se os limites de vaga e tal. Então, o que está inscrito na vaga reservada pode preencher a vaga da ampla concorrência. E aí depois preenche as vagas da reserva de vagas. Aqui a gente tem a Universidade Federal de Goiás, que fala aqui no inciso 1. Primeiramente, serão preenchidas as vagas da ampla concorrência por todos os candidatos, optantes ou não pelas vagas reservadas. E aí depois preenche as vagas das cotas. Então, sim, quem está inscrito na vaga reservada pode preencher uma vaga de ampla concorrência. E aqui a gente tem a Universidade Federal de Jataí, também em Goiás, que ele fala o quê? No 3.9, fala das chamadas subsequentes, inciso 1. Primeiramente, serão preenchidas as vagas da ampla concorrência por todos os candidatos, optantes ou não pelas vagas reservadas. Depois preenche as vagas das cotas.
Então, sim, o candidato inscrito numa modalidade de cota pode preencher uma vaga de ampla concorrência. Dourado, Grande Dourados, não sei. Mato Grosso, não sei. Rondonópolis, não sei. Acre, não sei. Amazonas, não sei. Aqui a gente tem a Universidade Federal Rural da Amazônia. Ação afirmativa indicada pelo candidato no ato da inscrição no SISU será mantida em todas as chamadas, inclusive na lista de espera. Não é permitido solicitar mudança de tipo ou desistência de cota após a inscrição. Fala um pouquinho da lista de espera aqui, mas enfim. Não achei 100% claro, mas a interpretação que eu tenho é que o cotista não pode ir preencher uma vaga da ampla concorrência. Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então aqui no item 3.3 fala: para cada curso que oferece vagas no SISU 2020.1, os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final do Enem, calculado de acordo com o item tal, até o número de vagas ofertadas. As vagas eventualmente não ocupadas ao fim da primeira chamada serão preenchidas mediante utilização da lista de espera. Não é muito claro, não fala de modalidade, não fala sobre cotas, então não sei. Aqui a gente tem a Universidade Federal de Roraima e, resumindo, eu não sei se o cotista pode preencher a vaga de ampla concorrência ou não. Ele fala que a classificação será efetuada obedecendo a ordem decrescente da pontuação obtida até o preenchimento das vagas, com estrita observância dos critérios de eliminação e desempate, mas não fala, eu não encontrei nada que fala muito sobre cota e ampla concorrência, então não sei. Aqui a gente tem a Fundação Universidade Federal do Tocantins, que fala aqui no 8.2.1. A lista de espera do SISU será utilizada pelo UFT, observada a ordem de classificação do candidato no campus, curso e modalidade de concorrência escolhidos, e o quantitativo de vaga, tanto da ampla concorrência quanto sistemas de cotas. Tal. Aqui no 11.3.1 ele fala que as vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação, de acordo com as notas obtidas pelos estudantes dentro de cada um dos grupos de inscritos. E ele cita as cotas previstas pela lei, ampla concorrência e duas modalidades específicas da UFT. Então a impressão que me dá é que o estudante só pode ficar na modalidade que ele foi inscrito, então o cotista não poderia ir para ampla concorrência. UFAL, não sei. UFBA. O que a UFBA fala? Então, no 2.4 ele fala que ao se inscrever no processo seletivo do SISU, o candidato deve especificar as opções de curso e turno, a modalidade de concorrência, tal. E aí aqui no 6.1.1.6 ele fala que o candidato inscrito na modalidade prevista no item 2.4, ou seja, das cotas, né, que ele fala aqui parágrafo 2, a linha A, que são as vagas reservadas. Então, o candidato inscrito na modalidade de cotas manterá sua classificação de acordo com a sua opção no momento da inscrição pela reserva de vagas, desde que não possua nota para ser selecionado em ampla concorrência. Caso contrário, ou seja, se ele tiver nota para entrar pela ampla concorrência, se o referido candidato, mesmo que inscrito na modalidade de cota, possui nota para ser selecionado em ampla concorrência, será selecionado para essa modalidade e sua inscrição será retirada da lista lá das cotas. Então, o cotista pode preencher a vaga da ampla concorrência. Aqui eu tenho da UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia. E aí, no 25 aqui, ele fala que após a chamada regular, as vagas remanescentes serão disponibilizadas para os candidatos, seguindo o que está no anexo 8. E se a gente for lá no anexo 8, ele fala aqui no 1.1, todos os candidatos concorrerão às vagas ampla concorrência ainda não preenchidas, mesmo que tenha um candidato dessa categoria em lista de espera, no caso da segunda chamada de matrícula, ou em cadastro reserva. Não achei que está muito claro, mas a minha interpretação é que o cotista pode ir para ampla concorrência, mas lembrando, na dúvida, leia o edital com atenção, se puder, pergunta para a universidade, para você ter certeza da sua decisão. O FRB não sei, o FSB não sei, o UFC não sei, UFCA não sei,
Unilab não sei. UFMA não sei. UFCG não sei. UFPB não sei. UFAP não sei. UFPE não sei. UFRP não sei. Univasf não sei. Delta do Parnaíba não sei. UFPI não sei. UFERSA não sei. UFRN não sei. Sergipe não sei. Então é isso, gente. Eu sei que não tem todas as universidades, mas eu espero que tenha ajudado um pouco, que vocês consigam saber o que procurar. Eu vou tentar pesquisar das outras universidades. E lembrando mais uma vez, leia o edital, porque é lá que tem todas as informações. Se você puder, pergunta para a universidade. Né? Não acredite cegamente em um vídeo no YouTube. Né? Eu tentei trazer as informações corretas, mas eu posso estar errado. E boa sorte, espero que vocês tomem uma decisão muito boa, escolher um curso que vocês querem fazer, que vocês gostem de fazer, que vocês possam fazer. E é isso. Bons estudos.